Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Como o pastor já adiantou, durante o mês de janeiro, eu vou ocupar o púlpito aqui da igreja aos domingos de manhã. Para esse tempo, nós vamos estar juntos em Obadias. É um livro curto, mas tem uma mensagem poderosa e atual para a nossa época. E eu pretendo cobri-lo em 3 ou 4 exposições, se o Senhor ajudar. Então vamos ao livro de Obadias, e eu quero ler com você o livro todo para que você tenha uma visão geral e entenda o fluxo do pensamento de Obadias. Obadias, capítulo 1, do verso 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz um pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Verso 4. Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, e de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Verso 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será chamado santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua sagrada palavra, a quem o Senhor a deu por meio do profeta Obadias, e nós pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento,
para que possamos compreender o caráter do Senhor e aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obadias, meus irmãos, é o menor livro do Antigo Testamento com apenas 21 versículos que cabem numa única página de nossas Bíblias. É um livro muito fácil de ser ignorado porque ele está emaranhado bem no meio da coleção de profetas menores, os chamados profetas menores, que são 12 no total. Oséias, Joel, nessa ordem como está na nossa Bíblia, nas nossas Bíblias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas são chamados menores, não porque são inferiores ou menos importantes que outros, mas por causa do volume das suas obras, que é maior do que a de outros livros proféticos escritos por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são chamados profetas maiores. E a maioria das pessoas, vocês concordarão comigo, não está familiarizada com os profetas menores, nem se anima em estudá-los, em aprender mais sobre eles, porque considera o conteúdo desorganizado e com muitas figuras de linguagem estranhas, a coisas que não são próprias da nossa época, figuras de linguagem daquela cultura em Israel. Além disso, parece que eles ficam todos pregando as mesmas coisas contra Israel. Arrependam-se, senão virá o juízo, virá o dia do Senhor sobre vocês. Parem com a idolatria, parem com a infidelidade à aliança, parem de maltratar os pobres e assim por diante. Parece que eles estão sempre dizendo essas mesmas coisas. Até mesmo o notável reformador Martinho Lutero teve essa impressão. Lutero escreveu o seguinte a respeito dos profetas menores: eles têm um jeito estranho de falar, como pessoas que, em vez de prosseguir de modo organizado, ficam saltando de um assunto para o outro, de forma que você não consegue compreendê-los, nem ver para onde estão indo. Agora, pois bem, o livro de Obadias é uma página, como eu já disse, no meio dessa coletânea de profetas menores, que até mesmo Lutero considerou obscura. A maioria das pessoas sequer está ciente da existência de Obadias e qual é a mensagem do profeta, o que ele realmente está dizendo. E a profecia de Obadias, meus irmãos, permanece em certa obscuridade, porque ele não recebeu atenção nem dos comentaristas bíblicos. Dentre os livros que eu consultei, 2 obras de referência de teologia bíblica não fazem nenhuma menção sequer a Obadias, enquanto outras limitam-se a brevíssimos comentários sobre o profeta. Além disso, o Novo Testamento nunca cita diretamente Obadias, nem o Cântico de Salomão, nem Esté, nem Naum. Isso é significativo porque a maioria dos autores neotestamentários citam literalmente muitas partes importantes do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Contudo, Obadias não é citado nenhuma única vez. Então, se Obadias é um livro inspirado pelo Espírito Santo, por que nunca é diretamente citado no Novo Testamento? O fato de Obadias não ser citado diretamente no Novo Testamento não deve suscitar dúvidas quanto à sua inspiração. Primeiro, porque ser citado no Novo Testamento não foi quesito para aceitar a inspiração de um livro do Antigo Testamento. A questão para descobrir se um livro do Antigo Testamento era inspirado por Deus envolvia 5 princípios. Nós não temos tempo para comentá-los detalhadamente, mas em resumo são os seguintes. Primeiro, foi escrito por um homem de Deus, por um profeta de Deus. 2, a palavra de Deus por meio do profeta foi confirmada por um ato de Deus, especialmente ou geralmente um milagre ou a confirmação de uma predição. 3, a mensagem do profeta falava a verdade sobre Deus e a humanidade com base em revelações anteriores, estava em harmonia com o ensino que Deus tinha revelado até então. 4, há poder transformador de Deus no livro para edificar e para salvar vidas. E 5º e último, o livro foi aceito pelo povo de Deus como imbuído de autoridade divina. Esses eram os 5 critérios aplicados. Em segundo lugar, o fato de Obadias não ser citado no Novo Testamento não compromete a inspiração do livro,
Porque, embora ele nunca seja citado diretamente no Novo Testamento, as suas verdades, as verdades contidas aqui, ecoam nos escritos apostólicos do Novo Testamento. Por exemplo, aqui em Obadias nós temos o julgamento de Deus contra os ímpios e orgulhosos, a salvação, a restauração do povo de Deus e a promessa da vinda do reino de Deus. Esses são temas recorrentes no Novo Testamento. Então essas verdades estão ecoando mais adiante. Terceiro, o fato de Obadias não ser citado no Novo Testamento não afeta a sua inspiração divina, porque não era propósito dos autores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo, fazer citações diretas de cada livro do Antigo Testamento. Na verdade, o propósito deles, ao selecionarem algumas escrituras do Antigo Testamento, era provar que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e desenvolver a partir dali novas revelações acerca de Cristo que estavam sendo dadas por Deus a eles. Em quarto lugar, a inspiração do livro de Obadias não é comprometida pela ausência de citações diretas de seu texto no Novo Testamento, porque se um critério semelhante fosse usado para determinar a inspiração dos escritos do Novo Testamento, quem citaria o Novo Testamento? Onde iríamos encontrar citações do Novo Testamento? Cada autor do Novo Testamento teria que fazer citações de cada um dos livros do Novo Testamento? Isso seria impossível porque não foram todos escritos numa mesma época e ao mesmo tempo. Portanto, se um livro é citado no Novo Testamento, ou com que frequência ele é citado, não é critério para determinar se um livro do Antigo Testamento é inspirado ou não. O fato é que as ausências de citações diretas do livro de Obadias pelos autores do Novo Testamento apenas confirma ainda mais a obscuridade do profeta. Foi um desafio também para mim preparar esse sermão, porque Obadias é obscuro. De fato, nós sabemos muito pouco sobre Obadias, quase nada, embora ele tenha escrito um livro canônico. 12 pessoas distintas do Antigo Testamento, no mínimo, chamam-se Obadias, e nenhuma delas tem relação com o profeta. Houve, no entanto, algumas tentativas engenhosas de identificar o profeta com algum personagem histórico. A tradição judaica diz que Obadias foi um homem, um edomita que se converteu ao judaísmo, um descendente de Elifaz de Temã, um dos amigos de Jó, que aconselha Jó no meio de toda aquela tribulação. Ele é identificado como servo de Acabe, que aparece no capítulo 18 do primeiro livro de Reis. E ele teria recebido um chamado para profetizar contra Edom, porque ele mesmo, sendo um edomita, foi levantado por Deus para essa função. A tradição cristã oriental diz que Obadias era um samaritano nascido em Siquém e teria sido o terceiro oficial militar enviado por Acasias contra Elias, para prender o profeta Elias no primeiro capítulo do segundo livro de Reis. Esse oficial acabou clamando por Elias, está lá no segundo livro de Reis, clamou a Elias por misericórdia, com medo de ser consumido por fogo do céu, como foram os outros 102 soldados que o antecederam naquela missão de prender o profeta Elias. Então, ele recebeu a misericórdia que ele pediu do profeta Elias e, posteriormente, segundo a tradição, tornou-se um discípulo do profeta. Uma antiga tradição também diz que Obadias foi enterrado numa aldeia palestina chamada Sebastia, no mesmo local em que Eliseu e onde mais tarde acreditava-se que João Batista teria sido enterrado pelos seus discípulos. De onde eles tiram isso? Uma boa pergunta. Os homens adoram ir além daquilo que está escrito, porque é difícil fazer essas associações, visto que Obadias era um nome muito comum em Israel. Um nome tão comum quanto Abdulá é entre os árabes hoje. Ambos significam servo do Senhor, ou adorador do Senhor. Então, isso é basicamente tudo o que sabemos a respeito de Obadias, que seu nome significa servo do Senhor ou adorador do Senhor. Tanto faz, porque adorar e servir, servir e adorar são a mesma coisa na Bíblia. Alguns comentadores bíblicos tentam escurecer ainda mais o profeta Obadias, dizendo que Obadias talvez nem seja o seu nome de fato, mas apenas uma descrição do mensageiro que escreveu o livro. Então, segundo eles, o cabeçalho no primeiro versículo do livro está realmente dizendo o seguinte: visão do servo do Senhor, um sujeito indefinido. Servo do Senhor é apenas uma descrição de Obadias, e não visão de Obadias, uma pessoa, um personagem histórico.
Eles defendem isso com base no profeta Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. E eles duvidam que esse possa ser o verdadeiro nome do profeta, porque o nome de Malaquias não ocorre em outros lugares da Bíblia. Contudo, esse argumento não se aplica aqui a Obadias, porque Obadias, como já dito, era um nome muito comum no Antigo Testamento. Existiam várias pessoas chamadas Obadias, e por isso não há razão plausível, considerável, para nós considerarmos que Obadias é apenas um descritivo ou um pseudônimo do profeta. Para ser honesto com a posição deles, devo dizer que eles também argumentam que Malaquias não é um nome próprio, ou não é um personagem histórico, porque não apresenta genealogia na introdução do livro, como é comum na introdução dos livros proféticos, se você lê Isaías, Jeremias, Amós e assim por diante. Mas Abacuque também não traça a genealogia. Não nos é dito de quem Abacuque é filho, e nem por isso a existência de um profeta chamado Abacuque é questionada. Então, Obadias é realmente o nome do profeta, servo do Senhor. Ele apenas diz o seu nome e ele para por aqui, não diz mais nada. Isso é incomum também, devemos concordar, porque geralmente há uma certa estrutura na apresentação dos profetas. Eles dizem seus nomes, o nome do pai, como foi o seu chamado e em que época isso ocorreu. Um ou outro elemento pode ser omitido aqui, mas é geralmente dessa maneira que os profetas identificam a si mesmos. Você está em Obadias, agora avance para o livro de Jonas e olhe comigo um instante para o primeiro versículo do livro. Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas, versículo 1, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ele diz seu nome aqui e diz o nome do pai também. Agora retrocedam para o livro de Amós, imediatamente antes de Obadias. Amós, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: palavra que, em visão, vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. O nome era Amós, a profissão era pastor, e ele recebeu um chamado nos dias do rei Uzias, para profetizar. Agora volte mais um livro e veja a apresentação de Joel, capítulo 1, versículo 1. Joel, capítulo 1, verso 1 diz: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Aqui, novamente, nome e identificação da paternidade. E aí você retrocede para Oséias. Veja o primeiro versículo. Oséias, introdução. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Agora, vá ainda a mais um exemplo, Jeremias. Olha os 3 primeiros versículos do livro do profeta Jeremias. Palavras de Jeremias, aqui o seu nome. Filho de Ilquias, seu pai. E aí ele continua: um dos sacerdotes que estavam em Anatote, seu ofício, na terra de Benjamim, onde ele vivia. A ele veio a palavra do Senhor, seu chamado, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém, e aqui quando ocorreu o seu chamado. Então há uma estrutura padrão na introdução dos profetas, mas no livro de Obadias nós temos apenas o seu nome e nada mais. É como se ele quisesse dizer: o que importa mesmo revelar ao meu respeito é que eu sou um servo de Deus. Ele próprio se confina em certa obscuridade. Ao que parece, a obscuridade era uma característica da personalidade de Obadias. Até seu nome era comum em Israel. Agora,
não importa se não sabemos nada da descendência de Obadias e outros detalhes da sua vida. A importância dos profetas não tem relação com a descendência. O que torna esses homens importantes era o Deus a quem serviam e a mensagem que proclamavam. As Escrituras sempre mantêm o foco em Deus e no poder da sua palavra. O importante não é o vaso, mas o oleiro. O pregador, o profeta deve ser avaliado pela sua vida e a mensagem que ele traz. Não importa títulos, não importa se ele tem habilidades, qualificações, e via de regra as igrejas estão buscando essas coisas. Isso não interessa. O que interessa é a mensagem que ele está trazendo. Ele está falando de acordo com os apóstolos e profetas. É isso que importa. E é isso que Obadias quer dizer: eu sou um servo do Senhor. Os detalhes que nós não sabemos agora, a respeito de Obadias, a eternidade revelará. O mundo pode não saber nada sobre ele, mas na eternidade será plenamente recompensado. E é importante, queridos, que nós tenhamos isso em mente, apenas para fazer um acréscimo para a gente avançar. Nós lemos lá no Novo Testamento que havia mestres e doutores em Efésios capítulo 4 entre as igrejas, e naquela época nem existiam títulos acadêmicos. Então não é isso o mais importante. Ali está sendo dito de homens que estão habilitados para pregar a palavra, homens a quem Deus deu talentos, dons. E não estão falando de qualificações modernas acadêmicas, mas homens que conhecem a palavra de Deus e estão aptos com a sua vida e por meio dos dons que Deus concedeu para pregá-la. É isso que importa. São servos do Senhor ou não? É isso que Obadias quer deixar aqui para nós. Agora eu quero que você veja o nome do profeta de uma outra perspectiva. Na cultura hebraica, os pais não escolhiam o nome dos seus filhos, influenciados pelas tendências da época, do mundo, ou por causa da sonoridade estética. Para os hebreus, o nome tinha conexão com a vida, especialmente com as circunstâncias associadas ao seu nascimento, ao nascimento da criança, eu quero dizer. O que importava era o significado espiritual do nome. Bem, nós não sabemos nada sobre as circunstâncias do nascimento de Obadias, mas é provável que ele tenha vivido no período de Elias e Eliseu, foi contemporâneo desses profetas no século 9 a.C. Era uma época de crise nacional em Israel, no âmbito político e religioso, o reino estava dividido e a adoração deu lugar à idolatria e a apostasia se tornou oficial na nação de Israel. Israel estava em inevitável declínio, um processo de degeneração estava em execução até a sua destruição e o exílio na Babilônia em 586 a.C. Esse processo demoraria cerca de 400 anos até a divisão do reino após a morte de Salomão, chegando no exílio. É nesse contexto que surgem Elias e Eliseu no Reino do Norte, no período de Acabe, para contestar a apostasia de Israel e chamar o povo de Deus ao arrependimento. Em outras palavras, o que está acontecendo em Israel naquela época é um confronto entre a verdadeira e a falsa religião, um confronto entre a religião de Yahvé e a religião de Baal. Então, se nós estivermos certos que Obadias é contemporâneo de Elias e Eliseu, talvez os pais dele tenham sido um remanescente fiel em meio à apostasia de Israel e que, desejando uma sorte diferente para o filho, que ele não fosse um servo de Baal, deram a ele o nome de Obadias, o servo, o adorador do Senhor. E num dado momento, não sabemos exatamente quando, Deus colocou, assim como fez com Jeremias, as suas palavras na boca de Obadias. Deus fez dele um profeta, isto é, o chamou para falar em nome de Deus as revelações de Deus. Era isso que um profeta fazia, é isso que significa ser um profeta. E ele é o primeiro de uma nova classe de profetas aqui, os profetas escritores, porque a mensagem de Obadias foi registrada em um livro. Outros profetas como Eliseu, Elias, Gade, Natã e Micaías não escreveram nada, não deixaram escritos. E se você quiser uma data, Obadias escreveu seu livro entre 850 e 840 a.C., possivelmente. E isso inaugurou um período de cerca de 400 anos, durante o qual houve um transbordar, uma enxurrada de revelação profética. Obadias é o quarto dos 12 profetas menores nas nossas Bíblias, nessa tentativa de fazer uma organização cronológica, mas cronologicamente Obadias é o primeiro.
O segundo profeta Joel veio logo em seguida, apenas uns 15 ou 20 anos depois. E depois vieram Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, etc. Profeta após profeta surgiu chamando o povo de Deus ao arrependimento, chamando o povo de Deus de volta à fidelidade da aliança. E agora a mensagem deles estava sendo registrada por escrito. E diferentemente de Elias, Eliseu e outros, eles estão escrevendo porque a revelação de Deus está em progressão. A revelação não foi dada de uma vez. Deus foi revelando progressivamente, ao longo de cerca de 1.400 anos, a sua vontade, usando cerca de 40 autores. E aqui nós estamos entrando num novo estágio. Está se descortinando uma nova perspectiva da revelação divina. Deixa eu te explicar isso dando um breve panorama da revelação profética no Antigo Testamento. Os primeiros livros do Antigo Testamento, os livros de Moisés, Gênesis a Deuteronômio, eles enfatizam a aliança de Deus com o seu povo, bem como os atos de Deus para a salvação do seu povo. Os profetas que vieram depois disso, aqueles que falaram em nome de Deus, eles tinham como tarefa principal, o seu principal trabalho era chamar o povo de Deus à fidelidade da aliança que foi revelada de Gênesis a Deuteronômio. E o ministério desses profetas está suficientemente registrado nos escritos históricos de Josué a Esté. Mas Israel, você sabe, apesar das advertências proféticas, entrou num processo de declínio moral e espiritual. E é nesse momento que surge uma nova perspectiva profética inaugurada por Obadias. Os profetas continuam chamando o povo ao arrependimento e anunciando o juízo de Deus sobre os pecados da nação. Mas agora, eles também reconhecem que Israel é incapaz de se arrepender. Não tem condições de se libertar dos seus pecados e que, portanto, Deus precisa realizar uma nova obra de salvação. Então, como o progresso da revelação, com o progresso da revelação, começam a surgir novos indícios, os primeiros indícios de que a experiência de Israel, do Êxodo e a posse da terra prometida é apenas temporal, apenas uma sombra da realidade de salvação que viria depois no Novo Testamento, a salvação definitiva. Fica claro que, com o declínio da glória e prosperidade do reino de Israel e do fracasso dos seus monarcas, rei após rei falhou, até os melhores, Davi, Salomão, todos eles falharam. Isso deixa claro que o verdadeiro reino de Deus ainda não chegou e que o pecado não seria resolvido com nada que Deus fez na história de Israel enquanto nação. O reino havia atingido o clímax, o máximo do ponto de vista humano, mas começou a declinar. A salvação plena ainda não havia chegado. A salvação plena ainda estava por vir. Isso é muito importante, porque alguns crentes e teólogos, meus irmãos, estão sempre falando dos profetas menores em termos éticos e sociais, como se a mensagem deles envolvesse apenas isso. Contudo, embora o elemento ético dos profetas menores seja relevante, nós não podemos perder de vista que é o elemento do juízo profético, o indicador mais claro do progresso da revelação, mostrando que a experiência histórica da redenção de Israel é apenas uma sombra da realidade futura, da salvação futura. E Obadias introduziu aqui um novo conceito teológico ligado a juízo, o dia do Senhor. E isso vai se repetir muitas vezes nos profetas menores, e que nós vamos analisar em breve no decorrer das exposições deste livro. O dia do Senhor é a manifestação final do juízo de Deus. É o dia em que o Senhor vem endireitar as coisas definitivamente. É o dia em que todos os seres humanos vão acertar as suas contas com eles. E Obadias é uma espécie de miniatura da mensagem de todos os profetas. Aqui está compactada a mensagem que os profetas iriam desenvolver mais adiante. A maior parte da mensagem de Obadias é uma previsão sobre o futuro que ele recebeu por meio de uma visão. Agora, os profetas não falaram apenas em nome de Deus para o povo de Deus, não apenas para Israel, mas também eles tinham uma mensagem para as nações ao seu redor. Eles tinham duas mensagens, uma para o povo de Deus e uma para as nações ao seu redor. E Obadias, na verdade, não endereçou a sua mensagem a Israel. Diferentemente de outros profetas, ele endereçou a sua mensagem de juízo
profeticamente direta contra Edom. Ele falou direto a Edom, um dos vizinhos de Israel, que ficava no sudeste do Mar Morto. Apenas 2 outros profetas focalizaram a sua mensagem em nações estrangeiras. Mensagem radical e revolucionária dos profetas, meus irmãos, porque todos os povos tinham os seus próprios deuses, todos eles prestavam culto a eles antes mesmo de Israel existir como nação, e nenhuma nação iria reprovar outra por não adorarem seus deuses, porque seus deuses não eram adorados pelas outras nações. Cada um tinha o seu Deus e vida que segue. Então, as outras nações pensavam que o Deus de Israel era apenas o Deus de Israel e que não tinham nada a ver com ele, não tinham nenhuma relação com ele. Mas os profetas anunciavam poderosamente, cheios do Espírito, que o Deus de Israel é o único Deus que existe e que julgará não apenas Israel, mas todas as outras nações. O que é significativo aqui, meus irmãos, é que o Deus de Israel é também o Deus de outras nações, e essa é uma mensagem radical para a época. Era a mensagem radical dos profetas para aqueles dias em que cada nação tinha os seus próprios deuses. Eles falavam não apenas com Israel, mas falavam com todos. E essa é a mensagem de Obadias. Nosso Deus julgará você também, Edom. Você terá que acertar as contas com o Deus de Israel. Você vai ter que prestar contas a eles. Não adianta se esquivar. Não adianta fingir que não tem nada a ver. Você vai ter que prestar contas com o Deus de Israel. Agora, como disse um comentarista, nenhum desses profetas menores são vulcões extintos. Não há cinza em nenhum deles. Eles estão vomitando lava quente. E a voz de Obadias, portanto, continua expelindo fogo contra o pluralismo religioso da nossa época. Existe apenas um Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e todas as nações terão que prestar contas ao Deus de Israel. É Jesus Cristo quem julgará o mundo. Quer o mundo acredite nele ou não, é Cristo quem foi estabelecido como juiz e senhor da humanidade. E assim como na época de Obadias, as pessoas hoje continuam acreditando que não tem absolutamente nada a ver com Jesus, que Jesus diz respeito apenas aos cristãos. Então, o que nós precisamos deixar claro sempre, na nossa mensagem como igreja, e não pode haver confusão nisso, porque parece que às vezes a igreja aí fora está confusa quanto à sua mensagem. O que nós precisamos deixar claro, e que alguns de vocês sabem isso de cor, é que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E essa é uma declaração radical. Essa foi uma declaração radical do Senhor Jesus Cristo. O Deus dos cristãos, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E todas as outras religiões são falsas. A Umbanda, o Espiritismo, o Mormonismo, o Budismo, o Islamismo, o Catolicismo apóstata são o caminho para o juízo de Deus, não são o caminho para o Pai. E nós não podemos ser obscuros em nossa mensagem cristã. Nós precisamos dizer isso, precisamos falar isso, que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo, que o mundo está sobre o juízo de Deus e ele pode vir a qualquer momento. Agora eu quero considerar contigo brevemente por que Obadias profetizou contra Edom. A inimizade entre os edomitas e os israelitas remonta ao conflito entre os irmãos gêmeos Esaú e Jacó, porque os edomitas eles são descendentes de Esaú, o filho primogênito de Isaque e Rebeca, que lutou com Jacó ainda no ventre materno. Isso está lá no capítulo 25 de Gênesis, versículo 22. Esaú significa peludo, porque seu corpo, de Gênesis capítulo 25, versículo 25, era como um manto de pelos, é o que diz lá o texto. Esaú também é chamado Edom na Bíblia, que significa vermelho, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura por um pouco de caldo vermelho feito de lentilhas, de Gênesis 25, 30. Ou talvez ele seja chamado de Edom vermelho, porque ele era ruivo, conforme diz o versículo 25 do capítulo 25 de Gênesis. Esaú mostrou desconsideração, não apenas pelas bênçãos da primogenitura, mas também pela
pelas bênçãos da aliança de Deus com o seu povo, ao se casar com 2 mulheres cananeias, diz o capítulo 26 de Gênesis. E posteriormente, ele casou com a filha de Ismael, lá em Gênesis capítulo 28. E depois que ele perdeu a bênção da primogenitura, ficou magoado, entrou ali em conflito com Jacó, ele foi morar numa região de montes íngremes no sudeste do Mar Morto, chamado Edom. Está lá em Gênesis capítulo 33. E em grego essa região significa Idumeia. E passava por lá uma das estradas mais importantes do Oriente Médio, a Estrada Real, que ligava a África do Norte, a Europa e também a Ásia. Ali era um cruzamento do mundo. E se um dia você seguir essa estrada e chegar até lá, ou pesquisar na internet como eu, você vai ver uma fortaleza de rochas se destacando imponentemente acima de todas as outras montanhas. Uma montanha com mais de 500 metros. O Monte Seir, muito íngreme, que atinge essa extensão. E os edomitas viviam no topo dessa montanha. Lá era a capital da cidade dos edomitas, uma cidade fortaleza, e evidentemente era intransponível, e eles se orgulhavam disso, eles se vangloriavam da sua condição, da sua fortaleza, dizendo que ninguém podia abatê-los. E Obadias cita isso no versículo 3, ele diz no versículo 3, a arrogância do seu coração o tem enganado, você que vive nas cavidades das rochas, e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? E na sua arrogância, meus irmãos, Esaú nunca deixou de ser inimigo de Jacó, bem como dos seus respectivos descendentes. Israel, a chave para entender esse conflito é a profecia em Gênesis 25, 23, quando Deus disse a Rebeca, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. E quando Israel saiu do Egito, naquela poderosa libertação que Deus operou em favor do seu povo, Edom negou ao seu irmão passagens por suas terras, diz Números capítulo 20. Ainda assim, lá em Deuteronômio capítulo 23, Deus disse para Israel tratar Edom com bondade, para não se vingar, para não tratá-lo com amargura. Os edomitas, porém, não tratavam Israel com amor fraternal. E logo que o reinado de Davi começou a desmoronar, os edomitas se levantaram contra Israel, e eles eram uma cidade satélite, uma espécie de cidade satélite que Davi integrou ao seu reinado, mas eles aproveitavam cada oportunidade para se levantar contra Israel e se juntavam a qualquer povo que atacasse Israel. Filisteus, árabes, babilônicos, se aproveitavam da fraqueza de Israel e naquele momento não podiam ver ninguém atacando, que se juntavam àqueles grupos para destruir Israel. E tudo o que esses povos bárbaros faziam contra Israel, os edomitas também faziam. Todo tipo de selvageria, torturavam, matavam grávidas, degolavam crianças, perfuravam os olhos dos presos de guerra, barbaridades. E Deus envia Obadias para descrever o crime dos edomitas e prenunciar a destruição total de Edom, por causa da sua falta de amor fraternal para com Israel. E não é impossível, meus irmãos, que Obadias tenha ido a Edom pregar contra os edomitas, porque mais ou menos na metade da profecia ele muda o pronome pessoal de ele para tu, por exemplo, no versículo 11, para se referir a Edom. É um tom tão direto aqui, ele está usando um tom tão direto e pessoal quanto o de outros profetas que pregaram pessoal e diretamente para Israel. É como se Obadias estivesse pregando diretamente para os edomitas, assim como Jonas pregou aos ninivitas. Se é isso que aconteceu, quanta coragem de Obadias. É por isso que os profetas eram perseguidos, maltratados, mortos. Eles eram corajosos, eles estavam cheios do Espírito, estavam inflamados pelo Espírito. Havia um senso de urgência na pregação, com base naquilo que eles haviam recebido do Senhor, seja por visão ou revelação verbal. Obadias era um servo de Deus. Obadias amava a Deus, trabalhava para Deus, deleitava-se em Deus. O alvo dele era agradar a Deus, obedecer a Deus, custe o que custar, porque ele sabia que haveria um juízo futuro. Portanto, ele vivia à luz dessa realidade. Ele está aqui pregando uma mensagem poderosa. Os edomitas, por sua vez, ignoravam a realidade do juízo vindouro. Não se importavam com o futuro.
Viviam para si mesmos, viviam para os prazeres, desprezavam as bênçãos de Deus e perseguiam seus irmãos israelitas, tal qual seu ancestral Esaú. Todo aquele que vive para esse mundo, para os prazeres desse mundo, é descendente de Esaú, não de Jacó. Todos aqueles que estão buscando os prazeres terrenos e que odeiam a Deus e o seu povo são descendentes de Esaú. E essa inimizade só irá acabar no dia do juízo. É por isso que Edom, mais do que qualquer outra nação, por tudo que fez, mais do que qualquer outra nação do Antigo Testamento, é o objeto supremo da ira de Deus. Nenhuma outra nação é mencionada tanto no Antigo Testamento, com promessas de juízo, quanto Edom. E ao escrever contra Edom, Obadias nos lembra que o orgulho e o pecado têm consequências que não escaparão da ira de Deus. Como será que Edom respondeu à mensagem de Obadias? Qual foi a resposta dele? É isso, entre outras coisas, que vamos aprender no livro de Obadias. O homem que passou quase em silêncio e despercebido pela história do povo de Deus, em relativa obscuridade, mas que desejou ser lembrado simplesmente como servo do Senhor, porque de fato, quando vier o juízo, o que importa mesmo é ser um adorador do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, tal qual Obadias, a seguirmos em contínua adoração ao Senhor, na expectativa do teu grande dia, Pai, em que nós estaremos para sempre contigo, o dia de alegria para nós, e de tristeza e agonia para os ímpios. Que o Senhor nos guarde até esse dia, em nome de Jesus. Amém.